Não, meus irmãos, não é a guerra de Gog e Magog. Senti de fazer esse vídeo porque muitos estão falando sobre essa guerra agora de Israel e o Irã, e muitos estão comentando que é guerra, é Gog e Magog, que estamos vendo que é o início desse conflito de Gog e Magog, que quando a Rússia, o Irã, as nações árabes começaram a se reunir, então, para cercar Israel, nós estamos na iminência do Gog e Magog. Mas, meu querido, biblicamente falando, Gog e Magog não pode acontecer agora. Porque a guerra que vai acontecer agora é a guerra do Armagedon. O livro do Apocalipse, que é a revelação do Senhor Jesus Cristo, para mostrar as coisas que devem acontecer nos últimos dias, nos mostra claramente isso. Eu vou ler um texto com vocês para que você fique tranquilo. Essa guerra não é a guerra de Gog e Magog ainda. A guerra que está para acontecer e vai acontecer antes do milênio, é a guerra do Armagedon. Ok? Apocalipse capítulo 16, versículo 12 ao 16, ali está descrito, quando o anjo derrama a sexta taça, então ele revela que todas as nações serão congregadas num lugar chamado Armagedon, e ali acontecerá a batalha quando Jesus Cristo voltar em glória. Essa será a grande batalha, a grande guerra do Senhor Jesus contra as nações. Gog e Magog, biblicamente falando, aqui no livro do Apocalipse, nós só vemos essa expressão Gog e Magog na Bíblia, no Apocalipse, depois do milênio. Eu vou ler com vocês aqui, para que vocês entendam o que eu estou falando. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Isso é depois do milênio. Depois que os 1000 anos se acabam, né? E acabando-se os 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto em sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Viu? Observou? Gog e Magog, cujo número como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Essa expressão Gog e Magog só se vê depois que os 1000 anos se acabam. Então Gog e Magog não vai acontecer agora. Essa guerra não vai acontecer agora, antes do milênio. Que a guerra que vai acontecer agora antes do milênio é a guerra do Armagedon, que está em Apocalipse capítulo 16, e versículo 12 e 16, a sexta taça ali revelado a batalha do Armagedon, e Apocalipse 19, 11 aqui até o 20, quando fala que Jesus vem, né, e viu o céu aberto e um cavalo branco. Quando Jesus vem em glória, então a besta e o falso profeta reúne os reis da terra e ajunta essas nações no lugar chamado Armagedon. Ali o Senhor entra em conflito, em batalha, né, e com a sopro da sua boca ele mata todos os ímpios, prende a besta, lança ela no lago de fogo, e Satanás é preso por 1000 anos. Termina os 1000 anos, então Satanás sai da sua prisão e reúne as nações, aí sim, para a guerra de Gog e Magog. O que vai acontecer na guerra de Magog? Depois que Satanás reúne as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, no versículo 9 do capítulo 20 de Apocalipse, fala assim: e subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, na guerra do Armagedon, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Na guerra de Gog e Magog, após os 1000 anos, o diabo é lançado juntamente com a besta e o falso profeta, para todos sempre serem atormentados no lago de fogo. Amém, queridos? Então, essa guerra agora não é a guerra de Gog e Magog, fique tranquilo. Mas estamos na iminência, sim, da guerra do Armagedon, que acontecerá quando Jesus Cristo vier em glória para julgar as nações. Amém, meu querido? Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Leia os textos que eu vou dizer para você. Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 ao 16. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 20.
capítulo 20 do Apocalipse, do 7 ao 10. Aqui está descrito claramente para nós. Gog e Magog, depois dos 1000 anos. Armagedon, antes dos 1000 anos. Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilhe com outros esse vídeo. Se tiver dúvidas, deixe no comentário aí. Assim que possível, estarei respondendo. Em nome de Jesus.